Bom dia, pessoal do Soma de Dona Caroline. Eu sou a Caroline e hoje eu vim apresentar pra vocês o livro O Caçador, do autor Victor Bulhões. Eu recebi esse livro de Booktour, tá? Então eu sou uma das últimas participantes. O livro tá um pouquinho rasurado, vocês podem... machucado. Podem notar aqui. Mas é porque eu notei isso durante a leitura que eu fazia. Eu abria o livro pra ler e... aqui ele afundava, então por isso que tá todo marcado, porque foram 10 pessoas, eu acho, ou mais. Então é um número considerável para um livro aguentar, né? Mas eu tentei cuidar o máximo que eu pude dele e deixei ele até dentro da minha gaveta pra ninguém mexer. Enfim, o que eu posso contar? A história, ela, vocês já podem ver, o caçador, né? Se trata do Adrian, do Bernard e do Demetrius. Vamos começar com o Bernard. O Bernard é um senhor, ele foi caçador, né? E agora ele cuida do neto dele. Pois o pai do Adrian, ele tá e a mãe estão num campo de batalha, vamos dizer assim. Não é campo de batalha, tá? Pra lutar contra os vampiros. Eles são caçadores de vampiros. Toda a história eu achei muito interessante porque o autor, o Victor, ele conseguiu criar vamos dizer, uma versão muito interessante do Drácula. Muitas vezes durante a leitura eu lembrei do Hellsing, que é um anime, né? É anime, só que eu falo anime, tá, pessoal? Me perdoa. Também tem mangá que fala de um vampiro, mas não vou entrar em detalhes. É que eu achei ele muito parecido. Também lembrei um pouquinho de Van Helsing, mas é a minha percepção, né? Já que eu tô tentando administrar aquela história. Então, o Bernard, ele cuida do neto dele, o Adrian. E ele treina o Adrian pra ele se tornar um caçador. Mas o Adrian não sabe da história. Quando ele completa a maioridade, o Bernard resolve contar pra ele a verdade. Por quê? Porque o pai dele tá ficando sem caçadores. Os caçadores demoram muito, óbvio, né? Pra treinarem, pra se adequarem, pra conseguirem lutar contra os vampiros e ser mais fatais, vamos dizer assim. Então, o Adrian já tinha uma experiência, mas ele não sabia pra que ele era assim. Por quê? Eles vivem numa casa isolada, tá, pessoal? Eles têm que se locomover até a vila mais próxima pra comprar comida, essas coisas. Então, quer dizer, é bem isolado, não chega ninguém na casa deles, praticamente ninguém. E tudo começa com uma carta do pai do Adrian dizendo que precisa dele. Então, chegou o momento dele contar a verdade. Quando ele conta, eu acreditei que isso foi do autor, deixar um pouquinho corrido, porque o livro tem 274 páginas, então não é um livro grande, né? E ele precisava acelerar um pouquinho a história. O que eu anotei? O Adrian é um cara bem otimista, não é arrogante, eu acho que ele é bem otimista, ele é a parte boa, assim, da história, um cara muito gente fina. O que acontece? O Adrian aceita bem aquele destino, fica todo emocionado, diz, eu vou fazer o meu melhor. E o Bernard, que é o senhor, acho muito legal esse tratamento, ele fala, tá, sua criatura bobada, vamos lá, para de ficar sonhando. Então ele é bem realista, o Bernard, e o Adrian já é um pouco mais sonhador. Percebi isso durante a história. Então, como o Adrian é da linhagem, uma linhagem, vamos dizer assim, que se torna especial durante a história, porque ele vai ser um caçador muito mais habilidoso que os outros, eles conseguem, como que eu posso dizer, reanimar, não é a palavra certa, mas eles conseguem reanimar o Demetrius. O Demetrius é um dos vampiros, são criações do Drácula, tá, pessoal? Então, é o Lazarus, o Isaquias. Eu esqueci o nome do outro vampiro. Porque eu nem... Ele sempre falava junto dos dois, mas eu não gravei o nome do vampiro. Enfim. E o Drácula teve o Demetrius, o Isaac e o Lazarus. Eu esqueci o nome. E esses três vampiros, eles teriam que ser maus, eles teriam que caçar os humanos, porque o Drácula criou eles pra exterminar mais um pouquinho dos humanos, né? E isso eu acho um pouquinho mais interessante, porque, imagina, se todas as histórias fossem iguais, não ia ter ser humano no mundo, porque os vampiros iam destruir tudo, mas tudo bem. Aí,
o Demetrius, ele não foi contra os humanos, ele se apaixonou por uma humana e acabou ajudando os humanos contra os vampiros. E isso revoltou os irmãos deles, que usou uma arma, né, especial de um bruxo e fez ele dormir. Só o caçador escolhido por Deus, eu acho, não é escolhido, mas vamos falar escolhido, poderia fazer ele voltar à vida. E foi a vez do Adrian, e o Adrian consegue. E o Demetrius é o vampiro mais interessante de todo mundo. Eu adorei o Demetrius, é muito, muito, muito bom. Ele é verdadeiramente o Alucard, que é o... não sei se é assim que se pronuncia, eu pronuncio assim, do Hellsing, porque ele tem aquele senso de humor horrível, sarcástico até o fim da vida, e se torna muito interessante. Por quê? O Demetrius, ele ganha a responsabilidade de treinar o Adrian, o resto do treinamento, já que o Bernard tá mais velho, né? Então eu acredito que a metade da história foi do treinamento. Depois do conhecimento, vem o treinamento e em seguida vem a conquista. Por quê? Depois que eles terminam de treinar, que demora muito tempo, mas é um tempo aceitável, porque imagina uma pessoa não sabia de nada e de repente ter que usar coisas que ela realmente nem sabia, então foi um tempo aceitável. Depois desse momento, eles pretendem, né, dar o troco, fazer os irmãos do Demetrius notar que ele tá vivo e que ele vai caçar os dois. E assim que a gente termina o livro com a parte mais interessante do livro, que é a tomada de Alexandria, que tá aqui no mapa, se eu não mostrei pra vocês. Acredito que não. Na diagramação ele deixou o mapa, que eu acho que é porque vai ter outra continuação, e como nós estamos na Romênia, a gente vai poder ter ter uma maior visualização dos lugares que eles vão conquistando. Então, nessa última luta, eu achei interessante. As lutas do livro, tanto do treinamento do Adrian, como a luta do final do livro, eu achei fácil demais. Fácil demais no que sentido, pessoal? O Demetrius, óbvio, ele vai matar fácil. O Adrian também conseguiu treinar bastante e teve uma facilidade. O Bernard já teve uma dificuldade, porque ele é um senhor. Quando tomaram a vila, tentaram tomar a vila, ele teve mais dificuldade, mas eu acho que foi totalmente aceitável, até porque ele é um cara mais velho. Mas o que eu achei? Que o segundo livro, que provavelmente vai ter sim, porque já que diz um aqui, vai ser muito mais difícil. Eu acredito que os irmãos do Demetrius não vai ser nem um pouco fácil de matar, principalmente porque invadir um castelo ou essas coisas assim não é bem fácil, e com certeza ele vai ter muitos vampiros e humanos a favor deles, né? No caso dos irmãos do Demétrio. Então é uma coisa assim que eu acredito que o segundo livro vai ser show de bola. O autor tem tem toda a história montada pra poder criar uma coisa muito legal. A capa do livro realmente me lembra uma coisa de anime, não tem como eu não lembrar, mas é a minha percepção das coisas, né? E como diz aqui, a guerra está apenas começando. Eu tirei vários cortes muito legais, por quê? Porque eu adoro cena de sarcasmo, e o Demetrius e o Bernard, eles têm essa facilidade de ser sarcástico durante o livro. Então, é um ótimo livro, eu recomendo pra vocês o livro do Victor Bulhões. Eu não conhecia a obra, conheci através da Francine e da Cássia. E acho que vai ser muito interessante vocês lerem O Caçador. Tá, pessoal? Obrigada pela atenção e tchau!